Um ótimo dia para você. Está no ar o TVB Notícias dessa quinta-feira, dia 6 de dezembro. Agora 10 para o meio-dia. Vamos aos destaques dessa edição. Fim de ano, época de pensar na compra do material escolar. E em tempos de crise, vale tudo para economizar. De olho nisso, uma escola encontrou um jeito de facilitar a vida dos pais de alunos. Muita gente que fez compras na Black Friday ainda não recebeu os produtos. Além das ofertas, o dia da promoção também é marcado por muita reclamação dos consumidores. Termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições. E morador de rua almoça em restaurante chique. Ele entrou no estabelecimento, fez o pedido e foi bem atendido pelos funcionários do restaurante, que teve ainda uma atitude surpreendente. A paternidade faz bem à saúde, é isso que revela uma pesquisa. E a polícia investiga um suspeito de aplicar um golpe milionário em comerciantes do maior entreposto de alimentos da América Latina, o CEAGESP. Os golpes chegam a 17 milhões de reais. No esporte, o Guarani confirma a saída de um centroavante e o São Paulo contrata 2 laterais para a temporada de 2019. Um deles vestiu a camisa da Ponte Preta. Tamo junto a partir de agora. Seja muito bem-vindo a essa edição. Em tempos de crise, vale tudo para economizar e, pensando nisso, uma escola encontrou um jeito de facilitar a vida dos pais dos alunos. Cerca de 10 mil peças de uniformes e 6 mil livros são reaproveitados de um estudante para o outro em forma de troca todos os anos. A economia, gente, chega aí a 70%. A paternidade faz bem ao homem, é isso que revelou uma pesquisa do Ministério da Saúde. 37 mil homens foram ouvidos e contaram que se cuidam mais desde que se tornaram papais. É verdade, tá certinho. Olha, o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições termina hoje. Bom, mudando de assunto, quem fez compras na última Black Friday já começou a receber os pacotes em casa. Agora, muita gente ainda não recebeu nada. Além das ofertas, essa época também é marcada pelo aumento do número de reclamações dos consumidores. Morador de rua almoça em um dos restaurantes mais chiques da capital mineira e daqui a pouquinho eu mostro qual foi o fim dessa história, porque antes a gente tem as dicas no Minuto do Casamento. A imagem de um morador de rua almoçando em um restaurante de luxo chamou a atenção de 3 amigas que também almoçavam por lá. O homem sentou, pediu um prato e até um vinho. As clientes observaram se o homem seria bem atendido pelos garçons, o que realmente aconteceu. E apesar do mendigo fazer questão de pagar pela comida, o restaurante teve uma atitude surpreendente. Olha, uma dona de casa encontrou uma cobra dentro de uma máquina de lavar roupa e moradores resgataram um bicho preguiça que estava pendurado em fios de eletricidade. Essa imagem do golfinho é realmente muito triste. Olha, uma pesquisa revelou as 100 cidades mais visitadas do mundo em 2018. O Brasil entrou na lista com o Rio de Janeiro. O levantamento mostra que a Europa e as Américas perderam espaço para destinos asiáticos, como Hong Kong, que liderou o ranking, e Bangkok, que ficou em segundo lugar. O Rio de Janeiro caiu 7 posições no ranking em relação a 2017 e entrou por pouco na lista, ficando com o posto número 94. A cidade ficou atrás de outras capitais latinas, como Santiago, Buenos Aires e Lima. E 2 aviões militares dos Estados Unidos bateram no ar. 5 pessoas estão desaparecidas. Veja a seguir, para tentar comer melhor, muita gente decide cultivar hortas em casa. E ainda nessa edição, um golpista com mais de 20 processos dá mais um golpe, dessa vez no CEAGESP de São Paulo. Eu volto já com todos os detalhes, continue por aí. Meio de 10, o TVB Notícias está de volta para falar de política. A Procuradoria-Geral da República denunciou os irmãos Lúcio e Gedel Vieira Lima e a mãe deles pelo crime de peculato. Mais 5 pessoas, um outro irmão de Gedel e mais 4 ex-secretários parlamentares foram denunciados. Segundo a denúncia, todos participavam de um esquema de desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados com cargos fantasmas. O inquérito teve como base a descoberta de 51 milhões de reais escondidos em um apartamento em Salvador ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. A denúncia será analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que está preso, e do vice Francisco Dornelles, vai ser avaliado por uma comissão de deputados estaduais. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio deu prazo de 48 horas para que os partidos indiquem integrantes para a comissão especial que vai julgar se há fundamento para o pedido de impeachment. Luiz Fernando Pezão, do MDB, está preso desde a semana passada, suspeito de receber 40 milhões de reais em propinas. O
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já conseguiu o apoio do PR, que fará parte da base do futuro governo. Bolsonaro afirmou que quer a reforma da Previdência aprovada ainda em 2019. Um dos assuntos a ser discutido hoje pela equipe do futuro governo é qual ministério vai abrigar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O uso de agrotóxicos no Brasil atinge cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população. E para tentar comer melhor, muita gente decidiu cultivar hortas em casa. São 3 estreias chegando aqui nos cinemas da região, então vamos conferir. E as dicas de graça também estão muito bacanas, isso porque tem filmes novinhos que acabaram de sair dos cinemas. E a gente começa então com uma produção nacional, que é uma adaptação de um best-seller. Isso aí, muito bom, boas dicas pra gente. Depois do intervalo, você vai ver que um golpista com mais de 20 processos deu mais um golpe milionário, dessa vez no CEAGESP de São Paulo. E ainda nessa edição, tem os destaques do esporte. O São Paulo contrata 2 laterais para a temporada de 2019. Um deles vestiu a camisa da Ponte Preta. Já, continue por aí. 12h18, TVB Notícias está de volta. A polícia investiga um suspeito de aplicar um golpe milionário em comerciantes do maior entreposto de alimentos da América Latina, o CEAGESP. Os golpes chegam a 17 milhões de reais. A investigação aponta que o golpista comprava as cargas e prometia pagar em 30 dias. Mas antes disso, sumiu com o dinheiro das vítimas. Bom, vamos falar agora de região e conferir um dos destaques do Balanço Geral com o Jair do Prá. Muito boa tarde para você, Jair. Olá, Verônica. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Que começa logo após o TVB Notícias com Verônica Mocasel. Obrigada, Jair. A gente te espera até já. No próximo bloco, a gente traz as informações do esporte. Você vai ver os gols do campeonato inglês. Os atacantes brasileiros se destacaram na rodada. E Gabigol confirma que pode jogar em rival do Santos na próxima temporada. Já, continue por aí. 12h28, é hora do esporte aqui no TVB Notícias. E no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense empatou lá na Colômbia por 1-1 e agora vai decidir o título em casa na próxima quarta-feira, o que é uma vantagem. Boa tarde para você. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Empate bom com o Júnior de Barranquilha, que, como era de se esperar, tomou a iniciativa do jogo, estava em casa e tentou buscar o resultado melhor. No primeiro tempo, o Júnior teve muito mais posse de bola, trabalhou com as linhas adiantadas para não deixar o Atlético sair do campo de defesa e fazer aquilo que é a arma principal do Furacão, que é trocar passes até chegar no campo adversário. Só que no segundo tempo, o Atlético aí sim encontrou espaço, conseguiu encaixar um bom contra-ataque e abriu o placar aos 4 minutos com o atacante Pablo. Só que a alegria durou muito pouco. 3 minutos depois, o Ione Gonzalez empatou e colocou ainda mais fogo na partida até a reta final. E o empate foi, sem dúvida, um grande lucro para o Atlético, porque o Júnior teve muitas oportunidades de vencer esse jogo, então tem que ficar satisfeito e ainda vai decidir em casa, tá bom. Sem dúvida, o Rony cometeu um pênalti absolutamente infantil no segundo tempo, o Pérez, na cobrança, desperdiçou, acertou uma bomba no travessão. Nos acréscimos do segundo tempo, o Santos fez uma defesaça que garantiu o resultado em 1-1. Lembrando que não tem o critério gol fora de casa, então na próxima quarta-feira um novo empate leva a decisão para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Se houver um vencedor no tempo normal, aí teremos o campeão inédito da Copa Sul-Americana. E eu acho que o Atlético Paranaense não vai deixar escapar essa, não. É isso aí. Bom, e um dos principais atletas do elenco do Guarani está de saída do clube. O Bruno Mendes vai jogar fora do Brasil. É o novo atacante do Cerezo Osaka, do Japão. Um atacante de 24 anos, já fez exames médicos, inicia a temporada 2019 no futebol asiático. Esse ano, o Bruno Mendes ele viveu altos e baixos, porque ele foi um dos destaques do Guarani na conquista da Série A2, mas aí teve uma queda de produção no segundo semestre na Série B, se machucou na reta final. Em 41 jogos nessa temporada, ele marcou 16 gols. Claro que é uma perda para o Guarani, um jogador que muito provavelmente... Que vai fazer falta. Ele seria titular, provavelmente, e é um jogador criado no Brinco de Ouro, mas vale lembrar que o Anselmo Ramon ainda tem contrato com o clube. E já está recuperado da cirurgia no joelho que ele fez. Já estava na reta final da Série B, quase pronto para voltar a campo. Então, pelo menos para o Campeonato Paulista, o Bugre está bem servido aí de centroavante, porque o Anselmo Ramon é um homem-gol. E com relação ao zagueiro Fabrício, alguma novidade? Olha, o Guarani fez uma proposta para renovar com o Fabrício, o empresário dele fez uma contraproposta e agora eles estão chegando a um meio termo na questão salarial e também no tempo de duração do contrato, para não só
2019, mas para uma sequência de outras temporadas. Só que no meio do caminho dessa negociação, quem entrou no circuito foi o Coritiba, demonstrando interesse no jogador. A negociação está andando bem, o Coritiba seria um plano B, até porque também está na Série B, não faz muito sentido sair do Guarani para ir para o Coritiba. Então é muito provável que nos próximos dias o Guarani anuncia a renovação de contrato com o Fabrício para 2019. E ele sim seria importante para essa temporada do Guarani. Ele encaixou, né? Arrumou o sistema defensivo na Série B e, sem dúvida, vai ser muito importante no Campeonato Paulista. Sim. Bom, a Ponte Preta está muito próxima de anunciar o nome do novo treinador para 2019. Quem vem por aí? Mazola Júnior. O anúncio oficial deve acontecer ainda hoje. A Ponte Preta acerta os últimos detalhes, são coisas menores na negociação, mas as duas partes já chegaram a um acordo. O Mazola tem 53 anos, ele é natural de Campinas e foi cotado para assumir a Ponte logo depois da demissão do Marcelo Chamusca. Acabou não dando certo porque ele estava, na ocasião, no Criciúma. No interior ele não queria deixar um projeto no meio para assumir outro. No interior de São Paulo, o Mazola ele já treinou o Ituano, ele treinou o Bragantino 2 vezes e o Botafogo de Ribeirão Preto também. Mas a campanha de mais destaque na carreira dele foi em 2016, quando ele foi campeão alagoano com a equipe do CRB. Conhece muito bem a Ponte Preta e a Ponte sabe também como ele gosta de trabalhar. E eu te faço uma pergunta, qual seria a melhor opção para a Ponte, Mazola ou Gilson Kleina? A prioridade do ano era a renovação com o Kleina, mas foi aquela questão tumultuada. Mas qual seria a melhor opção? O Kleina era o cara que já conhecia o elenco, que já conhece a Ponte Preta. Era o ideal. O Gilson Kleina era o plano A, inclusive. Para seguir um trabalho que deu muito certo. Só que a negociação foi tumultuada, então a Ponte teve que recorrer ao mercado. Eu concordo nesse ponto de vista com a Ponte Preta. Tenta renovar com o Kleina. Se não der, por conta dessa demora, desse banho-maria que ele levou à Ponte, vamos para o plano B. O plano B não era o Mazola. O plano B era o Guto Ferreira. Só que o salário que foi pedido pelo treinador era absolutamente fora da realidade para uma Série B. O Guto tem um mercado aí um pouco melhor para a Série A, para fora do país. O Mazola deixou o Criciúma depois da Série B, demonstrou muita vontade de treinar a Ponte já no ano passado, está livre no mercado. Então é uma situação que se encaixa mais ao orçamento atual da Ponte Preta e aos objetivos para 2019, fazer um bom Campeonato Paulista, uma boa Copa do Brasil e a prioridade máxima, buscar o acesso para a Série A. E o Kleina, Heitor? Vai para onde? O Kleina tem essa conversa com o Fluminense, mas daqui a pouco a gente vai trazer informações do Flu. Eu acho que o Kleina vai ficar chupando o dedo. Corre o risco de ficar sem time? Os times da Série A já estão fechando contratos, não vejo mais tanto mercado para ele na Série A. E na Série B, o que ele tinha na mão, que era a Ponte Preta, escapou. Então ele pode ter aí uma dificuldade para se encaixar no mercado, se não tiver nada já engatinhado. Imagino que ele tenha, porque para ter feito todo esse tratamento em banho-maria com a Ponte Preta, porque alguma coisa ele já deve estar conversando. Alguma coisa ele está de olho. Eu também acho isso. Olha, o São Paulo anunciou uma nova contratação para a próxima temporada e pelo menos nome de craque ele tem. E que craque? Léo Pelé, lateral esquerdo revelado pelo Fluminense, foi confirmado pela diretoria. Ele tem 22 anos e custou 3 milhões de reais. Uau! O vínculo dele com o São Paulo vai até o ano de 2022, Verônica. Agora só para não gerar nenhuma dúvida, viu, gente? O apelido de Pelé não é porque ele joga igual ao Rei Pelé, não. Não. Mas é porque fisicamente, a gente está inclusive vendo aí na imagem, ele é realmente muito parecido com o Pelé. Ele é. Agora, se alguém tivesse dado esse apelido porque ele joga igual o Pelé, em campo, seria a mesma pessoa que deu o apelido pro Belo, né? não bate muito bem ali a informação com o que a gente sabe. Que maldade! Mas o Léo Pelé pediu, inclusive, para não ser mais chamado de Pelé, para ser chamado só de Léo. Mas até hoje ele não conseguiu se firmar como Léo Pelé. Que responsem ser chamado de Léo Pelé. Só isso, colocar um Pelézinho só. Ele surgiu como uma grande promessa no Fluminense, foi emprestado para o Londrina para ganhar experiência, voltou para o Fluminense, não agradou. Esse ano ele estava de novo emprestado para o Bahia, chamou a atenção do São Paulo, mas chega para ser reserva do Reinaldo. Não vejo o Léo Pelé como titular para essa temporada já com o São Paulo, disputando ainda uma Libertadores da América. Exatamente. E além de um lateral esquerdo, o São Paulo também apresentou o lateral direito, Igor Vinícius, que inclusive jogou pela Série B aqui na Ponte. Vamos ver a chegada dele. O Igor Vinícius, que foi muito bem na Ponte Preta nessa Série B, chega no São Paulo para ser titular? Num primeiro momento, não. Ele é um bom jogador, está num ano profissional extraordinário. A carreira dele, na primeira temporada como profissional, já teve essa projeção toda. Mas o São Paulo vai disputar uma Libertadores. Acho que o mesmo se aplica ao Léo Pelé, um jogador muito jovem, 21 anos, nunca viveu uma experiência internacional. É pauleira. Então, com esse calendário apertado que o São Paulo vai ter,
O Igor até pode se beneficiar, não digo para jogar Libertadores, mas o São Paulo volta de férias no dia 3 de janeiro. Dia 4, o elenco viaja para os Estados Unidos para jogar a Florida Cup. Aí faz amistosos contra o Frankfurt e contra o Ajax da Holanda, que já são jogos com mais casca. O Igor com certeza vai entrar em campo nesses amistosos, vai ter a chance aí de mostrar um pouco de futebol. E tem que jogar como se fosse Copa do Mundo, que para ele vai ser. Aí na primeira semana de fevereiro, o São Paulo já tem Campeonato Paulista e a primeira eliminatória da Libertadores. O Jardine vai rodar muito o time. Pauleiro. Ele não vai colocar o time titular no Campeonato Paulista. Então o Igor provavelmente nessas primeiras rodadas no estadual vai ter oportunidade. Vai ter que mostrar serviço. Sim. Aí ele começa a ganhar confiança e quem sabe pode ser titular ao longo da temporada. Agora se ele não se firmar como titular, o São Paulo vai precisar contratar algum jogador mais experiente, porque esse ano ficou claro que a lateral direita foi um problema. Depois que o Éder Militão saiu para o Porto, São Paulo não achou lateral, apostou no Bruno Pérez, que estava encostado na Roma, quebrou a cara. Sim. O reserva era o Regis, que foi dispensado para resolver alguns problemas pessoais. E aí o Aguirre teve que improvisar com o Araruna na lateral. Então, mesmo que o Igor se torne o titular, o São Paulo vai precisar de mais um lateral, porque não dá para ter só um no elenco se você quiser brigar por títulos na próxima temporada. Com certeza. O atacante Gabriel falou pela primeira vez depois do Campeonato Brasileiro e confirmou que ainda não sabe se fica na Itália. Só sei que nada sei do Gabigol, né? Tô achando que não fica na Itália. Não e fica. Nem no Santos. Na Inter de Milão ele não tem espaço. O Santos não vai renovar o empréstimo. E 3 times brasileiros estão interessados no Gabigol. 2 deles são rivais. E o Gabriel, que não é bobo, não quis fechar nenhuma porta para 2019. Tá aproveitando as oportunidades, vamos ver. Vamos aguardar e ver o que acontece. É com palpite? Eu acho que ele vai pro Flamengo. Bom, vamos falar então agora do Corinthians, porque o novo técnico no Timão deve ser anunciado no final da próxima semana. Isso porque o clube da Arábia Saudita pediu para o Fábio Carrilli terminar o turno do campeonato no local. É justo também, né? Como que é o nome do treinador? É o Fábio Carrilli. Ai, eu não sei o que acontece, não consigo falar. Eu sei falar e não consigo falar. Como é que pode isso, Heitor? Uma mistura do sotaque libanês com a pronúncia francesa. Carrilli. Dodon Chá, mas é o nome dele. Mas vai ter muito tempo para falar o nome dele. Vou ter tempo para treinar bastante. Eu acho que ele não vai sair tão cedo depois do Corinthians, não. Faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno do Campeonato Árabe, que entra em férias no dia 28 de dezembro, mas se o Carrilli esperar tudo isso, aí vai atrasar o planejamento do Corinthians. Então ele deve aceitar metade do que foi pedido, dirigir o time por mais 2 jogos. O Al-Wahda tem uma partida amanhã, volta a campo na quinta-feira que vem, e aí, bye-bye Arábia, volta para o Corinthians para só pensar na temporada que vem. E o Carrilli? E o Carrilli faz uma boa campanha no Campeonato Árabe e é, claro, a grande esperança da torcida corintiana para essa próxima temporada. O time dele é o 4º colocado, tem 21 pontos, em 11 jogos foram 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O líder é o nosso amado Al Hilal, que está sempre no Mundial de Clubes, tem 28 pontos, time do experiente técnico português Jorge Jesus. Então o Carrilli deixa ali uma boa marca também no futebol árabe. Mas o principal... fez um bom trabalho. O principal do futebol árabe está aqui. Bom, gente, o mercado brasileiro está bem agitado, a gente está vendo aí, né, nesse final de ano. Então, vamos dar mais uma olhadinha em algumas negociações que estão aí bem encaminhadas. Vamos ver. E para fechar, vamos falar do futebol internacional, porque os brasileiros estão com tudo no campeonato inglês. 3 atacantes ontem se destacando. O Richarlison, nosso homem-pomba. O Firmino, que fez esse gol maravilhoso na vitória do Liverpool contra o Bournemouth, que acabou deixando o time na vice-liderança. E tem ainda o Lucas Moura, que tá voando no Tottenham, que é o 3º colocado. Desses 3, só o Lucas não está na seleção brasileira. Ainda. Obrigada por hoje, Héctor. O TVB Notícias fica por aqui. Você fica com Jair Duprá no comando do Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.